E aí galera, tudo certo? Eu sou o Judas e hoje venho lhes trazer a parte 2 das principais coisas que aconteceram da parte 1 até a 41 de Romance Down. E já deixa o like já, mesmo esquema do vídeo passado. Se você não gostar no final do vídeo, você tira o like. Já compartilha com alguém ou deixa pra compartilhar no meio se você achar alguma informação interessante ou relevante. E se inscreve no canal se você não tiver inscrito. Se você não se inscrever, eu vou te achar. Vamos lá. A próxima ilha que eles desembarcaram é em Mykiot Town, a ilha dos navios, ou navios. Tem gente que gosta de chamar de navios, mas é navios, né? A ilha tem formato de navio, sugestivo. Todos nela usam camisas de navios famosos. Navio do Barba Branca, navio de Shanks, o Ruivo, navio até do Roger, né, o Oro Jackson e tal. Até os lagos na ilha tem formato de navio. Então o pessoal é meio compulsivo, assim, né? Inclusive, eu acho que o Frank se inspirou nessa galera porque tem até penteados em formato de navio. Daí como que isso é feito? Mas tem. E, bom, a ilha em si não teve grandes reviravoltas na história, não teve nada emocionante nessa ilha. E o motivo é bem simples. Os players simplesmente rusharam a ilha. Eu tinha planejado um negócio muito maneiro, tá ligado? Cara, tanto que era a primeira ilha que tinha uma base da marinha estabelecida ali. Eu tinha criado uma história por trás, só que eles rusharam. Então não teve história, basicamente. Então eu vou resumir um pouquinho do que aconteceu aí, mas não teve nada muito legal. Eles rapidamente deram de cara, por muitas cagadas que eles fizeram, eles deram de cara com 3 personagens da marinha que seriam muito relevantes, né? Mais pra frente na história deles, conhecido por vocês já, que já viram o anime, que nessa época aqui é o Capitão Oniguma, que futuramente ele foi conhecido como vice-almirante e tal. A comandante Hina, vocês já devem ter visto lá no anime também. E o que ficou famoso lá em Dressrosa, mas nessa época ele era comandante Bastille. Desde essa época eles já iniciaram a rivalidade com esses 3 aí. Esses 3 são meio que os carrascos deles, da marinha, que perseguiram o bando desde o início, sabe? Eu tinha planejado, tipo, todo um mistério ao redor de animais exóticos que ficavam presos nas cavernas. Então, tipo, ia ter uns animais bem diferentes, assim. Alguns criados por mim, outros, tipo, mais antigões, assim. Uns dinossauros estranhos, bizarros. Na caverna ia ter puzzle, ia ter enigma. Ia ter um monte de coisa muito legal que ia desenvolver bastante ali com eles. Pra eles descobrir mais a história da ilha. E no fim ganhar, tipo, uma puta de uma recompensa, assim. Podia ser envolvendo o navio deles, podia ser envolvendo Akuma no Mi, eu não digo, mas coisas interessantes mesmo, de fato, que eles iam utilizar bastante. Mas como eu já disse, né, eles rusharam, então eles só brigaram com a marinha, perderam a batalha e fugiram da ilha. Tipo, nem ganhar da marinha eles ganharam. A única coisa que eles fizeram foi ir na ilha, ver como é que era a ilha, as coisas bizarras que tinha na ilha, em formato de navio e tudo, e logo em seguida eles apanharam e fugiram da ilha. Só que foi aí que começou a complicar pra eles, porque eles bateram de frente com a marinha. Eles devem ter derrotado um random ou outro, mas os principais da marinha eles não derrotaram. Então, quando eles fugiram da ilha, 4 dias depois, as cegonhas, gaivotas, não sei o nome daquele bicho, não lembro, jogam jornais pra eles. Olha que legal. Todos eles agora tinham recompensas por suas cabeças. E tô mostrando aí na tela as recompensas deles. E isso também aconteceu nesses 4 dias que eles foram pro mar. E acho que eles ficaram umas 2 semanas no mar, mais ou menos, até chegar na próxima ilha. Aconteceu o primeiro embate dele contra um rei do mar. Se eu não me engano, esse aí que tá na tela. Onde, dessa vez, a batalha naval foi um fracasso completo. O navio do Doppio quase afundou. Eles conseguiram fugir, né? Mas com o barco por um fiozinho de afundar. Tava quase. Tava sem condição de reparo, principalmente no meio do mar, né? E o inevitável aconteceu. Assim que eles enxergaram terra, por muita sorte, eles rolando bastante dado e dando bom, quando eles enxergaram terra, não tinha mais como, o navio começou a afundar. Então eles pegaram 2 botes, pegaram o dinheiro que dava, utilizaram 2 botes e conseguiram chegar na ilha e o navio do Doppio deixou de existir. Antes de eu comentar a próxima ilha, eu preciso falar um detalhezinho que eu errei no vídeo passado, que eu esqueci de comentar outro também. Eu falei que o Ezio era um humano, né? Não, ele era um ciborgue espadachim que utilizava uma foice. E eu também falei do Adanska lá, que tinha um desentendimento com a véia e tal. Mas eu esqueci que tinha um pequenininho detalhe nessa tretinha aí, que na velha que o Adanska e o Blaine destruíram na porrada, que era o motivo deles ficarem putos excessivamente com ela. O Ezio tinha ido na loja dela pra comprar alguma armadura especial, não sei, alguma coisa assim. Só que ele tinha sido muito folgado com a senhora. Ele chegou a ameaçar ela, ele botou dentro na cara da velha e tal, na própria loja dela, só porque ela falou que não ia conseguir fazer em tempo hábil, tá ligado? E ele na cara dela, xingando ela, não sei o quê. Daí ela, uma velha, né, pô, inocente, não tinha o que fazer. Pra se defender, ela simplesmente pegou
Eu não lembro exatamente, mas acho que... Eu não lembro se ela pegou um machadinho ou se foi na mão mesmo. Ela cortou o braço dele. Ela arrancou uma veia, arrancou o braço do Ezio. Ah, como é que ela fez? Uma veia arrancou o braço do Ezio. É isso. Mas, em defesa dela, foi ele que provocou. E ela ainda foi muito legal com ele, porque ela falou que caso ele ganhasse o torneio, ela arrumaria o braço dele de graça e ainda faria uns upgrade. O negócio é que ela participou também porque ia dar prejuízo. Ela participou do torneio porque ia dar prejuízo pra loja dela, né? Então ela foi tentar ganhar um torneio ali. Enfim, esses são os adendos que eu esqueci de falar antes, né? É nóis. Bom, eles chegaram então na última ilha do North Blue, Lineal Island. A Ilha do Destino. Aqui, possuía a base mais forte da marinha de todo o North Blue. Vamos dizer que essa ilha é onde o pessoal conheceu o significado real de angústia. Foi a primeira e uma das cenas mais tristes aconteceram nessa ilha. Eles precisariam de um navio novo, de mais dinheiro, de mais preparo, e eles ainda, acima disso tudo, eles tinham uma missão, que era salvar o Dopp da execução. E bom, como vocês devem imaginar, não deu muito certo. E isso é uma constante que persegue todos os jogadores de todas as eras do Romance Down. Todos os 30 e poucos, 40 e poucas pessoas que passaram pelo Romance Down tem essa constante, que é os planos sempre falham. Ou é porque alguém faz alguma cagada, ou é porque alguém é tanso, ou o plano é mal executado. Eu não lembro, acho que eu lembro uma ou duas vezes no máximo que o plano deu exatamente, perfeitamente correto do jeito que eles planejaram. Eu acho que os únicos planos que deram perfeitamente correto era plano que era idiota, tipo, que não tinha nada a ver com ação. Tipo, vamos na casa das primas e, sei lá, vamos se divertir. Esse plano dava certo. Quando era plano idiota, dava certo. Então, eles demoraram demais pra chegar no local da execução. Eles ficaram rodando e não conseguiram achar o local. Por conta disso, conta de dados também, eles demoraram demais pra chegar. E quando chegaram lá, já era tarde. O Doppio já tava no palanque, os guardas já estavam lá prontos pra executar. Tava cercado de marinheiros, cercado. Se eu não me engano, tinha mais capitães ainda. E não tinha o que eles fazerem. Se eles tentassem fazer alguma coisa pra parar aquilo lá, eles com certeza seriam mortos e o RPG teria acabado. Então eles fizeram um sensato, que foi infelizmente apenas assistir. Mas eles tentaram se aproximar o máximo possível, né? Então o Doppio consegue ver eles, ele abre um sorriso triste, né? Porque ele sabe que é o fim, e ele faz o seu último discurso. Eu vou fazer esse discurso porque ele foi muito marcante, impactando de verdade os jogadores. Então vale muito a menção. E sim, eu deixei gravado esse discurso desde aquela época porque eu gostei muito dele. Então eu realmente escrevi o discurso, eu não improvisei o discurso, e eu deixei salvo até hoje, então eu vou ler aqui pra vocês, beleza? Desculpe não conseguir ir mais longe e ajudar a conquista dos seus sonhos. O mundo está cheio de pessoas que, melhor do que eu, lhes guiarão para um destino que tanto perseguem. Ele olha pro Blaine. Na segunda ilha, depois daqui, encontrarás uma grande pista para o que buscas. Enquanto a maioria foge dos seus fantasmas, outros percorrem até o mesmo inferno para destruí-los. Ele olha para o Ezio. Sobre o que procuras, boa sorte no novo mundo. A Grand Line era o meu destino final, mas para quem almeja o topo, é apenas o início. E eu sinto que todos vocês estão apenas começando. Ele olha para o Adanska. Siga ele, se referindo ao Blaine, mas ele não fala Blaine, mas ele se refere ao Blaine. Assim chegarás a mais respostas do que imaginas. Eu apenas tentei demonstrar a realidade para aqueles que vivem na ilusão. E esse é o resultado. Ele começa a chorar muito, mas ainda com um sorriso no rosto. É frustrante não poder completar o meu sonho, mas agora é com vocês. Adeus. E logo após esse discurso, a marinha o executa na frente de centenas de pessoas, demonstrando toda a força deles perante os piratas. Mas isso, obviamente, deixou mais putos ainda nossos players. Eles estavam com raiva. Eles não chegaram a chorar, mas o clima pesou assim na sessão. Ficou muito pesado, eu lembro. Esse foi a cena final daquele episódio em específico. Então os caras estavam muito revoltados mesmo com a marinha. Depois disso, eles buscaram uma taverna, né, pra ficar. Acharam uma e se hospedaram lá. Até que em algum momento o pessoal se preparou pra coletar informações pra realizar um plano maior. Que eles queriam entrar na base da marinha porque alguns boatos que eles viam, tinha alguma coisa importante tinha lá. Então eles queriam entrar. Só que eles tinham que fazer distrações, provavelmente. Então, depois da coleta, eles se reuniram no local combinado. Eles coletaram informações, pá, e se reuniram no local.
Só que tava faltando uma pessoa. O Ezio não tava ali. O Blaine logo ficou alerta, pois ele já até tinha comprado os refrigerantes, que eram as bebidas favoritas do Ezio, e também o combustível pro Cyborg funcionar, precisando de um combustível, e no caso do Ezio, era o refrigerante. Todos eles foram juntos procurar, só que pra no fim, no meio de um beco escuro, eles assistiram de camarote o Ezio no meio de uma praça, com vários e vários marinheiros caídos ao redor dele, mas com o Shichibukai Bartolomeu Kuma em sua frente. Quase como se ele tivesse sentido que seria a última vez, ele se vira perfeitamente na direção do beco, dando uma última olhada para os seus amigos, antes de desaparecer na frente de todo mundo. Foi um dos finais de sessões mais emocionantes que já teve, tá? Eu me lembro bem que todo mundo tava, tipo, segurando pra não... Tinha gente que chorou, eu lembro exatamente que foi a primeira vez que muita gente chorou. E teve gente que tava segurando o choro. Eu tava meio, puta merda, tá ligado? Eu não queria ter que fazer isso, tá ligado? E eu fiquei mal também nesse dia. Esse dia foi bem tenso mesmo. E, pra finalizar, o que geral chorou, todo mundo chorou ali, foi quando o Capitão Blaine, né? Como um último ato de respeito ao Ezio, ele fez um brinde. Fazendo um brinde com a tripulação, com os refrigerantes que ele tinha comprado pro Ezio, que era a bebida favorita dele. Esse dia foi tenso, tá? Esse dia foi tenso, todo mundo ali ficou muito mal. Bom, mas vamos continuar a história, né? Bom, saindo dali, todo mundo foi descansar, e dali pra frente, só pra trás. Porque uma das únicas coisas boas que aconteceram foi que eles conseguiram acertar um valor até que razoavelmente baixo para um novo navio, para construir um novo navio. Eles estavam tão abalados psicologicamente que eles nem desconfiaram que o valor estava muito barato, entendeu? Como havia muitos marinheiros por ali, ao redor, né, e tal, mesmo, ainda mais depois dessa aparição deles e o Ezio destruindo muitos marinheiros ali, eles teriam que fazer em outro local mais escondido, só que custaria mais dinheiro e, pô, levar para lá as paradas e tal. O pessoal da doca ia conseguir fazer, só que ia custar um pouquinho mais de dinheiro. Então, basicamente, eles gastaram todo o dinheiro deles ali, nessa parada. Mas deu certo, tipo, ainda ficou mais barato do que o preço normal de fazer um navio, entendeu? Nesse meio tempo, alguém do bando estava indo pra comer alguma coisa em alguma barraca de comida, porque lá na taverna, eles tinham pegado o preço mais barato, então não tinha acompanhamento, não tinha, tipo, serviço de quarto não, mas, tipo, café da manhã e tal, não era incluso, então eles foram comer um negócio mais barato. Nessa barraca, quando ele dá de cara com um cliente reclamando pra caramba com a comida. E esse cliente era um novo player do Romance Down, Shuji, um espadachim de 2,20 metros, mais ou menos, que utilizava o estilo duas espadas. Ele é esse cara aí que tá na tela, bem apessoado, né, o cara era forte, o cara era, né, imponente. E logo, ele já faz amizade, né? E ele já é envolvido numa nova treta com a Marinha, porque sim, né? Ocasionando no fim de tudo, ele sendo forçado a entrar no bando por livre e espontânea perseguição da Marinha. Então, tipo, ele não tinha pra onde fugir, porque ele foi envolvido na treta. Então, vou seguir vocês, porque pelo menos se vocês me botaram na treta, vocês me tiram da treta, né? Ele começou a seguir a galera. E como eu tinha comentado com vocês, as coisas boas acabam aqui. Depois disso não tem nada mais bom nesse lugar aqui. E vocês já vão ver onde que eu vou chegar. Tudo dá errado. Tudo que eles tentam fazer dá errado. Eles tentam armar contra a Marinha, causando várias explosões. Mas eles conseguem fazer explosões. Mas na hora de ser interrogado, porque o Tóquio foi pego. Só que como o Tóquio tava disfarçado, não descobriram que ele era um dos causadores. Então, ele foi interrogado por um pessoal da Marinha e simplesmente ele começou a fazer umas descrições aleatórias de quem tava destruindo a parada. E ele começou a falar, não, quem tava explodindo, eu vi que tava num armazém, ele começou a falar coisas aleatórias. Tava num armazém ali, e era um homem vestido de palhaço. E ele começou a dar as descrições do palhaço, aleatoriamente, de como que se vestia, como é que era o jeito e tal. Só que o que o Tóquio não sabia, por conta daquele sistema que eu já expliquei no outro vídeo, aquele sistema de cal, que o Blaine tava invadindo realmente um armazém da Marinha para pegar uns armamentos lá para eles, com a exata mesma roupa, a exata mesma descrição do palhaço. O Blaine teve uma ideia de se vestir de palhaço, e daí ele fez um palhaço totalmente aleatório, ele pegou umas cores aleatórias e tal. Só que a porra do Tóquio não... Cara, eu juro pra vocês que o Tóquio não sabia disso, porque não tinha como saber. Não tinha como saber. As causas eram separadas, então não tinha... Cara, eu ouvi ali que o Tóquio não tava vendo a live, então ele não sabia dessas informações. E ele aleatoriamente deu todas as descrições do Blaine.
vestido de palhaço. A Marinha, depois disso, ela tinha a descrição perfeita e o Blaine não sabia nada. O Blaine, pra ele, tava seguro ali, invadindo a parada, pegando tudo. Daí acharam o Blaine, foram direto no armazém, acharam o Blaine e ele teve que fugir loucamente. Ele deixou todos os planos dele de lado e tal. Cara, chegou ao ponto dele ter que pular no mar vestido de palhaço, quase se afogar, afundando mais ainda pros tiros não pegar, tá ligado? E assim ele conseguiu fugir. Mas, pô, o plano dele, que ele queria pegar os armamentos, não deu certo. Por conta do Tóquio. E por conta do Tóquio sem querer, porque o Tóquio não sabia que ele tava vestido de palhaço. Muita treta acontece nesse tempo. E os planos de explosões, que até deram certo, funcionaram. Então, depois que o Blaine volta, dá toda a volta e tal, eles conseguem invadir a base da Marinha. Mas não do jeito que eles queriam, né? Agora eles não estavam com armamento nem nada do gênero. Já lá dentro, eles batalharam contra muitas hordas de marinheiros, então tecnicamente eles ganharam bastante. E um deles, e aí que é uma das lendas que surge no Romance Down até hoje, um dos maiores erros de todas as tripulações já existentes, um random aleatório tancou todo mundo até o último segundo. Ele foi resistente, ele tancou o Shuji, que era muito forte pra época, muito forte. Tanto que ele foi derrotado, mais ou menos, mas ele perdeu só um dedo. Ele segurou a espada do Shuji e ele perdeu um dedo nessa parada. Tanto que o Shuji tava tão com o ego muito elevado que ele apelidou o cara de Dedinho. E como ele não conseguiu... E eles estavam executando todo mundo, né? Eles derrubavam os marinheiros e executavam os marinheiros. Eles estavam, tipo, sangue no olho. Depois que mataram o Doppler, eles estavam full pistola. E na hora que eles derrotaram e apagaram o Dedinho, aconteceu uma coisa meio inesperada. Os corredores, enquanto eles estavam ali, começavam a mudar aleatoriamente. O corredor que tava ali, eles passavam quando voltavam, não tinha mais aquele corredor, era uma sala. Daí depois o corredor ficava invertido. Daí tinha corredor que ficava de cabeça pra baixo. Era umas bizarrices que a gente não tava entendendo porra nenhuma o que tava acontecendo. E por conta disso, esse Dedinho conseguiu fugir, ou foi tirado dali por algum motivo e tal. E ele veio a se tornar provavelmente o vice-almirante mais poderoso da Marinha atualmente. Só que isso aí vocês só vão descobrir no futuro se vocês forem ver os episódios do Romance Down, né? Mas ele se tornou alguém muito grande. Bom, eles passaram por alguns testes, várias etapas, até chegar nesse teste final, onde eles tinham que enfrentar um tenente da Marinha, que até agora seria... Eles enfrentaram capitães e tal, mas não foi de frente, capitães. Mas não foi de frente, não foi tipo duelo até a morte, não foi. Aqui, para eles passarem e irem pra frente, eles tinham que ganhar desse tenente da Marinha. E eu tenho imagem dele, é esse cara aí, ó. Ele parece meio random e tal, mas pô, a batalha contra ele foi muito legal e o estilo dele era que ele usava 2 machados, era bem legal. Ele foi um puta de um desafio. Ele ganhou do Shuji, que era o mais forte na época, ganhou do Tóquio e ganhou do Akura. O Akura já tava dando bastante dano, tá? As habilidades do Akura estavam dando bastante... E ele ganhou. E ele chegou a perder por um detalhe. Por quê? Nos últimos esforços do Adanska, já depois... Ele fez a parada e apagou depois. Só que ele conseguiu drogar o tenente. Com as habilidades dele, ele conseguiu drogar o tenente. E o Blaine, dando o último combo que ele poderia fazer, ele deu um combo e ganhou do tenente. Só que eles não mataram o tenente. E, inclusive, por conta disso, o tenente ele reconheceu o bando como pessoas boas. E deixou eles passarem. Dizendo que... ele até daria um jeito nos marinheiros que chegariam até ali depois. Se eu não me engano, o Blaine pegou um dos machados pra ele e tal, o tenente deixou. Se eu não me engano, aconteceu isso. Enfim, os players seguiram descendo até uma base do subsolo. Depois que todas aquelas ilusões e tal já tinham acabado, eles, por algum motivo, parou de ter aquelas coisas doidas, eles seguiram até o subsolo. Lá, eles encontraram vários experimentos com Akumas no Mi, mas... eles descobriram que foi apenas... esses testes foram todos um fracasso. Eles apenas deformaram frutas normais, só que elas não tinham poderes. Eram só frutas normais, só que deformadas. Por exemplo, uma pera, ela criou como se fosse uma broca em formato de espiral em cima dela. Mas era só pera mesmo. Tipo, não tinha poder, não tinha nada. Não era uma smile, nada. Era só, tipo, testes fracassados pra tentar desenvolver a Akuma no Mi artificial dentro da marinha. Inclusive, o Adanska levou esses testes falhos pra dar uma estudada. Porque ele era um cientista, né? Então, e provavelmente injetaram drogas na parada. Então, ele levou pra pesquisar mesmo. Quando eles finalmente conseguem escapar da base, eles têm 2 coisas. Uma, eles descobrem que caralho estava acontecendo naquela base. Eles veem um maluco, esse aí,
que eu vou deixar na tela, saindo da base junto com eles e indo em direção ao nosso grande TK. E esse, senhoras e senhores, é Skell. E sim, ele tem a Akuma no Mi da ilusão. Então, mais um membro da Ortus foi revelado aí, Skell. Bom, e depois disso, eles não foram atrás, porque estavam com muita pressa e tal, eles não foram atrás da Ortus nem nada. Uma nova leva de marinheiros começaram a perseguir eles, os levando à exaustão, porque eles, cara, eles tinham acabado de lutar, tava todo mundo muito fodido, o Blaine não daria conta de tratar todo mundo a tempo e tal. Então, eles despistaram os caras na desgraça máxima, inclusive o Tóquio, nesse dia aí, o Tóquio apagou e todo mundo foi na frente. Quem voltou foi o Blaine, botou o Tóquio nas costas e saiu correndo. O problema é que tava dando muito tiro no Blaine, e o Blaine não foi acertado por nenhum tiro. Só que quando ele chegou, despistou a galera e chegou na taverna, ele viu que o Tóquio que tava nas costas dele levou muito tiro por ele. Então, cara, o Blaine tratou o Tóquio. Cara, o Blaine ficou... Ele virou a noite tratando do Tóquio, porque o Tóquio tava morrendo pelos tiros que ele levou. Tecnicamente o Tóquio protegeu o Blaine, né? Mas ele tava apagado já. Então, cara, esse episódio foi muito engraçado, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que o Blaine tava rindo, porque foi sem querer, né? Porque ele botou o Tóquio nas costas pra salvar o Tóquio, mas tecnicamente foi o Tóquio que salvou ele e tal. Então, foi muito bom. Mas daí, quando o Blaine acabou, ele simplesmente apagou. E ele tratou todo mundo no outro dia, porque ele tava muito cansado, muito cansado. Eles se esconderam mais ou menos por uma semana, até que eles receberam uma carta da Doca, tá? Que o navio deles tinha ficado pronto. Por um lado, eles estavam muito felizes, e por outro lado, eles acharam muito estranho ficar pronto tão rápido, porque eles achavam que ia demorar muito mais, né? E o primeiro a chegar lá foi o Adanska. Por conta disso, o senhorzinho lá, ele pressionou o Adanska pra dar um nome e um tema pro navio. Só que, antes mesmo do Adanska conversar com os amigos dele e tal, o Adanska nem titubeou, nem pensou, ele só virou pro cara e falou, abacate. Cara, o carpinteiro riu, mas ele, tá bom, se tu quer isso, ok, não tava preparado, mas ok. E daí ele falou pro Adanska simplesmente, ó, vem com teus companheiros então amanhã, volta lá, fala que só amanhã, porque eu vou precisar dar uns toques finais, porque eu realmente não esperava essa. Então eu vou fazer um negócio mais bonitinho aqui, e depois tu vem. Daí o Adanska, beleza. Ele encontrou com os caras que estavam já indo pra lá, e falou, não, na maior cara lavada, ele chegou e falou assim, ó, eu não sei o motivo, mas o carpinteiro pediu pra mim, pra gente só ir amanhã, porque ele tinha que fazer uns negocinhos lá, que eu não sei o que é que ele falou, e é isso aí, só amanhã. O pessoal ficou meio desconfiado, mas tá, tudo bem, vamos lá. Todos voltaram, ficaram lá, comeram, dormiram, descansaram, foram no outro dia. Cara, chegou lá. Quando o senhorzinho puxou um véu que cobria o navio, cara, na cal, vocês tinham que estar na cal, velho, pra saber. O Adanska dava risada sádica, mas ele dava gargalhada sádica. Tipo assim, caralho, eu ferrei o bando, tá ligado? Eu ferrei muito o bando. E, cara, o Blaine, quando ele viu, ele também tava dando risada. Ele tava puto, mas ele tava dando risada descontroladamente. Eles estavam diante, galera, deste navio aí, o lendário Pirra Veney. Primeiro navio oficial do que agora viria a se chamar Piratas do Abacate. Puta merda. É One Piece, né? Tem que ter uns negócios bizarros, tem que ter. O senhor carpinteiro já foi logo explicando que com o dinheiro que deram pra ele, era impossível fazer um barco do zero. Então ele pegou um barco qualquer ali, que tava faltando peça, que tava meio quebradão, e ele só reformou. Por isso que ele conseguiu fazer um navio em tempo recorde pro pessoal. Então assim, ao mesmo tempo que eles estavam felizes, né, com a nova aquisição e tal, e se prepararam pra tudo, eles ficaram, pá, mas se o navio tava quebrado, tinha um motivo, será que ele consertou e tal? Mas eles não tinham tempo pra isso. Então eles pegaram todos os suprimentos necessários e tal, e partiram pra Montanha Reversa. Eles saíram dali e foram pra Montanha Reversa. Como vocês estão vendo aí no mapa, é bem próximo dali, não era mais ou menos uma semana e pouquinho de viagem, eles já chegavam lá, e eles não tinham tempo para se preocupar no estado do barco, né? Então, um dos dias mais sortudos do Tóquio aconteceria. Quando eles chegaram finalmente à Montanha Reversa, como os senhores sabem, caso vocês tenham visto o anime, né? O mar perto da montanha, ele é totalmente caótico. Tem uma correntezinha pequena que leva ao meio, né, da entrada do portal, e as outras correntes todas fazem você chocar de frente com a montanha reversa e destruir o navio completamente. Então ali, caso erre, é morte pra todo mundo, não tem como sobreviver. Bateu, acabou. E eles só tinham uma chance pra acertar. Ou era acertar ou era acabar o jogo. Com muito esforço da tripulação inteira, o
Tóquio, ele errava os dados, só que a tripulação meio que consertava as coisas ali, tipo, forçando aqui e ali. E chegou num ponto que o Tóquio não tinha mais sorte, ele gastou toda a sorte dele. Sorte, pra quem não sabe, é um sisteminha que tu pode gastar um ponto de sorte permanente pra rerolar um dado. Ele ficou zerado de sorte, ninguém mais tinha sorte, nada, e só precisava de um dado. Era tudo decidido em um dado do Tóquio. Ele precisava tirar 19 ou 20 e era o último dado. Caso ele errasse, acabava o RPG. Todo mundo ia morrer de uma forma vergonhosa, porque todo mundo fez tudo certinho, perfeito, pra tentar ajudar o Tóquio, e o Tóquio ferrou tudo. Como diria o Basil Hawkins, a sombra da morte não tava com eles dessa vez, porque o Tóquio milagrosamente tira um sofrido 19. Sabe aquele dado que bate pro lado, bate pro outro, vai virar 1, depois cai no 19? Foi esse dado. E mesmo passando, raspando ali no portal, eles conseguem passar pela entrada e subir a montanha reversa. Daí ali, quando tem aquela virada mais brusca que forma um V, eles conseguiram mais tranquilamente passar, não teve tanto problema assim. E a descida, que é uma descida rápida também, é só manter em curso. O pessoal tava muito bem, então o pessoal conseguiu manter o navio no meio ali certinho e só foi, sabe? E aí daí foi nesse momento, né, depois que eles passaram e o mar ficou mais calmo, que eles desceram ali, finalmente a ficha de todo mundo caiu, né? Eles estavam na Grand Line, dando início ao sonho do Doppio, aos deles mesmos, né? Mas fazendo aquilo que o Doppio sempre quis. Mas também eles sabiam que era o início de um grande pesadelo. E que se concretizou esse pesadelo. Porque caso vocês, telespectadores, não saibam, o pesadelo foi tão grande que apenas um deles saiu vivo no final da Grand Line. Apenas um. Todos os outros morreram. Então eles não sabiam o que aguardaria eles. Esse foi a parte 2 do vídeo. Os principais acontecimentos do episódio 1 ao 41. O próximo vídeo vai ser o vídeo final, parte 3, que vai contar um pouquinho do que aconteceu ali com a Labum, porque sim, eles encontraram a Labum, de um pouquinho de The Two Eagle, o primeiro país gigantesco que eles ficaram, mas que também foi muito rushado, infelizmente, mas teve uma das histórias mais bacanas que eu já fiz, mesmo que por pouco tempo eles conseguiram desenvolver muita coisa ali, foi muito legal. E também no finalzinho do vídeo, desse terceiro vídeo, eu vou falar um pouquinho da subida deles às Ilhas do Céu, que é até uma parte, né? Porque a outra parte já é do episódio 42, que vocês podem ver aí no canal, né? Mas como eles subiram, o que aconteceu antes de chegar até aquele momento ali, eu vou falar também no terceiro vídeo. Beleza? Valeu então, galera. Pô, teu like valeu, pô. Histórias incríveis aí, emocionantes e tudo mais. O like valeu. Deixa o like aí, não tira o like. Se inscreve no canal. Pede pro amiguinho se inscrever. Pede pra mãe se inscrever, pro pai se inscrever. Mesmo que ele não veja o vídeo, se inscreve pra me ajudar, pô. Me ajuda aí, pô. Me ajuda, senão eu vou ficar triste. Mas você vai querer ver o triste? Não responde. Se você responder, eu vou ter que ir na sua casa resolver esse assunto contigo. Enfim, vou ficando por aqui. Valeu, faloste e até a próxima.